Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Ele acreditava que nada nem ninguém poderia tocá-lo. Um homem poderoso, rico e implacável, Marcus Whitman construiu seu império sobre o medo e a manipulação. Cada movimento seu parecia calculado, cada palavra ditada pela certeza de que o mundo se curvaria à sua vontade. Leis? Obstáculos menores facilmente contornáveis. Moralidade? Um luxo para os fracos. Mas naquele dia, tudo mudou. Em um café discreto no centro da cidade, ele cruzou o olhar com uma mulher que não podia ignorar nem subestimar. Ela não se impressionou com seu carro, seu terno ou sua atitude arrogante. Sua compostura, sua determinação e aquele brilho indomável em seus olhos o perturbaram imediatamente. Marcus, acostumado a estar no controle, não fazia ideia de que esse encontro viraria sua vida de cabeça para baixo. Cada ação que ele considerava inofensiva se voltaria contra ele. Porque essa mulher, que ele considerava insignificante, era muito mais do que aparentava. E pela primeira vez, Marcus aprenderia da pior maneira que até o homem mais poderoso pode ser enganado pela pessoa errada. O sol se punha atrás dos arranha-céus, projetando sombras longas e dramáticas nas ruas movimentadas da cidade. Marcus Whitman, como de costume, caminhava a passos largos, seus sapatos tilintando no asfalto como um metrônomo, afirmando sua presença. Em sua mente tudo estava planejado, cada detalhe meticulosamente calculado. Ele entrou no Café Aurora, um lugar discreto, porém elegante, famoso por seu café raro e doces caseiros. O lugar parecia calmo, quase calmo demais, e ainda assim uma energia peculiar pairava no ar, uma tensão sutil que Marcus nunca havia sentido antes. Enquanto caminhava até o balcão para pedir seu expresso de sempre, seu olhar cruzou com o de uma mulher sentada sozinha a uma mesa perto da janela. Ela tinha cabelos escuros presos, usava um casaco simples porém elegante, e seus olhos pareciam lê-lo por dentro e por fora. Sem medo, sem admiração, apenas um reconhecimento silencioso, como se ela soubesse exatamente quem ele era e o que ele estava pensando. Olá, disse ela calmamente, erguendo os olhos do seu caderno de esboços. Marcus parou surpreso com a audácia do comentário. Ele estava acostumado a que as pessoas o olhassem com respeito ou medo, nunca com essa indiferença calculada. Olá, respondeu ele, com um leve sorriso irônico. Você é nova por aqui? Ela deu de ombros, com um sorriso quase imperceptível brincando em seus lábios. Pode-se dizer isso. E você parece, com muita pressa para controlar tudo, não é? A risada seca de Marcus soou como um aviso. Eu controlo o que precisa ser controlado. E não gosto que falem comigo nesse tom. A mulher não se intimidou. Pelo contrário, inclinou ligeiramente a cabeça, mantendo o olhar fixo nele. Não tenho medo de você. Talvez você devesse tentar entender que algumas coisas estão além do seu controle. Marcus sentiu uma irritação que não experimentava há anos. Como ela podia ser tão audaciosa, tão imperturbável? Cada palavra, cada gesto daquela estranha parecia minar sua confiança, pouco a pouco, mas de forma inexorável. Ele soltou um suspiro, uma mistura de curiosidade e frustração. Quem é você para falar comigo desse jeito? Perguntou ele, quase sussurrando, como se a verdade da pergunta lhe escapasse. Apenas alguém que não se deixa intimidar, ela respondeu calmamente. Você verá que isso faz muita diferença. Um arrepio percorreu o corpo de Marcus. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que seu mundo perfeitamente ordenado poderia desmoronar. Ele ainda não sabia que aquele encontro era apenas o começo de uma série de eventos que iriam virar sua vida de cabeça para baixo, testar sua arrogância e revelar uma vulnerabilidade que ele jamais conhecera. Ela voltou para seu caderno, deixando Marcus sozinho com seus pensamentos, sua mente oscilando entre descrença e fascínio. Ele queria entendê-la, controlá-la, e ainda assim, no fundo, sabia que acabará de conhecer a mulher errada. Na manhã seguinte, Marcus Whitman acordou com uma estranha sensação de inquietação. A voz da mulher do café ainda ecoava em sua mente, como uma reverberação persistente. Ele tentará esquecê-la, descartá-la como uma mera curiosidade passageira, mas era impossível. No escritório, tudo parecia normal. Assistentes ocupados, telefones tocando incessantemente e contratos se acumulando em sua mesa. Mesmo assim, Marcus se sentia vulnerável, quase inquieto. Lembrou-se de seus antigos hábitos, de como sempre impusera sua vontade sem jamais encontrar resistência. Mas aquele pequeno incidente no café abrirá uma brecha em sua armadura. Então, por volta do meio-dia, o destino bateu à sua porta da maneira mais inesperada. Ao abrir seu e-mail, ele encontrou uma mensagem simples porém direta. Você acha que controla tudo, Marcus?
Vamos ver se você está pronto para aprender que algumas coisas estão além do seu controle. Sem nome, sem nenhuma pista sobre o remetente. Apenas aquelas palavras. O tom era familiar, e ainda assim, impossível de associá-lo a alguém de seu círculo social. Seu coração batia mais rápido do que ele admitiria. Naquela noite, Marcos voltou ao café. Ele precisava entender. Ela estava lá sozinha, com o mesmo caderno à sua frente. Como se estivesse esperando por ele. Você encaminhou sua mensagem, disse ele, tentando disfarçar o nervosismo com um sorriso sarcástico. Eu não fiz nada, respondeu ela calmamente. Eu simplesmente te confrontei com a verdade. Você não é invencível. Cada palavra parecia calculada para provocá-lo, para forçá-lo a admitir o que ele se recusava a ver, que o mundo nem sempre se curvava à sua vontade. Você não me conhece, disse ele. Eu nunca perco. Talvez, mas perder é aprender, Marcos. E você tem muito a aprender. Ele queria responder, levantar a voz, até mesmo ameaçá-la. Mas não o fez. Cada fibra do seu ser lhe dizia que aquela mulher, aquela estranha, já havia vencido. Ela havia quebrado algo que nenhuma riqueza ou poder poderia reparar. Ao sair do café, uma frase da mulher permaneceu gravada em sua mente. As regras mudam. E sou eu quem decido quando elas mudam. Marcos compreendeu que acabará de cruzar uma fronteira invisível. Pela primeira vez, alguém havia levado a melhor sobre ele sem que pudesse reagir, e esse simples fato o atormentava mais do que qualquer fracasso financeiro ou escândalo na mídia. De volta a casa, ele sentou-se em seu escritório, observando a cidade cintilar sob as luzes da noite. Sabia que precisava encontrar uma maneira de retomar o controle, mas uma vozinha em sua cabeça lhe dizia que desta vez, o controle poderia ser uma ilusão. Marcos Wittmann nunca fora alguém que se surpreendia facilmente. Mas, desde que a conhecera, cada momento parecia escapar-lhe ao controle. A mulher misteriosa e determinada do café continuava a assombrar seus pensamentos, mesmo quando ele se esforçava ao máximo para se concentrar nos negócios. Naquela noite, ela reapareceu à sua porta. Não em um café, não em um lugar público, mas onde ele se sentia invencível, sua luxuosa cobertura no topo de um arranha-céu. Marcos sentiu uma mistura de raiva e fascínio. Como ela havia encontrado aquele lugar? Você não deveria estar aqui, disse ele, sua voz gélida denunciando um arrepio de apreensão. Estou aqui porque você se recusa a ver a verdade, respondeu ela calmamente, seus olhos escuros o encarando fixamente. Ela não fez gestos agressivos, mas cada palavra, cada movimento era um desafio silencioso. Marcos percebeu que suas ameaças habituais seriam inúteis. O que você quer? Perguntou ele, tentando disfarçar seu nervosismo por trás de sua arrogância habitual. Em frente a si mesmo, disse ela simplesmente. Você acha que tudo é permitido, que seu poder o protege, mas eu sei o que você está escondendo. Ao ouvir aquelas palavras, o coração de Marcos afundou. Como ela poderia saber? Ele passará anos enterrando os segredos mais obscuros de sua vida, verdades que nenhum ser humano deveria jamais conhecer, erros que ele acreditava poder apagar com dinheiro e poder. Você não pode saber, murmurou ele, quase sussurrando. Ah, sim, Marcos. Eu sei de tudo. Cada injustiça que você cometeu, cada mentira que contou para se proteger. E estou aqui para lhe mostrar que você não está acima da lei, nem da moralidade. Ela se aproximou lentamente sem ameaça física, mas com uma força invisível que o paralisou. Suas palavras não eram acusações, mas revelações, e o atingiram com mais força do que qualquer golpe. Marcos sentiu uma raiva fria crescer dentro de si, mas não era dirigida a ela. Era dirigida a si mesmo, a este homem que acreditara poder comprar tudo, controlar tudo, e que pela primeira vez se via no diante de outra pessoa. O que exatamente você quer? Perguntou ele em voz baixa sem conseguir encará-la. Que você mude, e ela respondeu. Que você finalmente entenda que o verdadeiro poder não se mede pela riqueza ou pelo medo, mas sim pelo respeito, pela justiça e pela coragem. Pela primeira vez, Marcos permaneceu em silêncio. Ele sabia que nenhuma manipulação, nenhum sorriso, nenhuma ameaça poderia desfazer o que ela acabará de fazer, quebrar sua casca. O confronto havia começado e estava apenas revelando as rachaduras que ele sempre ignorara. Ao sair do apartamento dele, deixando para trás uma aura de mistério e autoridade, Marcos ficou sentado sozinho em meio ao luxuoso vazio do local. Pela primeira vez em anos, ele sentiu medo. Não o medo de perder seu dinheiro ou seu império, mas o medo de perder o controle de si mesmo. E ele sabia com uma certeza arrepiante que nunca mais seria o mesmo. Nos dias que se seguiram, Marcos Wittmann sentiu seu mundo desmoronar. Cada decisão que tomava no escritório, cada reunião, cada interação, agora parecia tingida por uma tensão invisível.
Seus funcionários o olhavam de forma diferente, alguns com suspeita, outros com cautela. Até mesmo seu império, que ele acreditava inabalável, mostrava rachaduras que o dinheiro não podia remendar. Mas a verdadeira reviravolta aconteceu quando essa mulher misteriosa reapareceu em sua vida, desta vez em um contexto que ele não podia mais controlar. Um escândalo que ele pensava estar enterrado há anos ressurgiu, expondo seus segredos mais obscuros. Arquivos, provas, testemunhas. Tudo parecia orquestrado com precisão cirúrgica. Ela não precisou ameaçar, gritar ou brigar. Tudo o que fez foi mostrar a verdade como ela era. E Marcos, pela primeira vez na vida, se viu indefeso. Você pensou que estava acima da lei? Ela murmurou durante uma discussão em seu escritório, os olhos ardendo com uma determinação gélida. Você pensou que tudo podia ser comprado ou apagado. Mas algumas coisas sempre vão te assombrar. Marcos sentiu sua arrogância se dissipar, substituída por um medo que jamais conhecera. Cada palavra que ela pronunciava penetrava sua mente mais profundamente do que qualquer ameaça ou chantagem que já usará. Ele construíra sua vida sobre controle e manipulação, e agora não lhe restava nada. Por quê? Porque eu? Perguntou ele, com a voz embargada pela emoção. Porque você precisa aprender, Marcos. Precisa entender que a vida não é um jogo em que você sempre ganha. Que poder sem consciência é uma prisão, e que respeito não se compra, tem que ser conquistado. Nas semanas seguintes, a vida de Marcos mudou drasticamente. Seus relacionamentos, antes construídos sobre o medo e o interesse próprio, começaram a desmoronar. Seus sócios hesitaram em unir forças com ele. Até mesmo seus colegas mais leais pareciam encará-lo com cautela e distanciamento. Tudo o que ele pensava controlar parecia estar escapando de suas mãos. E, no entanto, em meio a esse caos, um inesperado vislumbre de luz surgiu. Ele percebeu que aquela mulher não estava tentando destruí-lo, mas sim despertá-lo. Ela o havia forçado a confrontar seus erros, a encarar a verdade da qual sempre fugira. Pela primeira vez em muito tempo, Marcus Whitman sentiu algo que nunca havia experimentado: humildade. E com essa humildade veio a possibilidade de mudança, a promessa de que ele poderia reconstruir sua vida, mas de uma maneira diferente desta vez. Enquanto estava na varanda de sua cobertura, observando a cidade cintilar sob as luzes da noite, ele compreendeu que o verdadeiro poder não residia na riqueza ou no medo, mas na coragem de confrontar a si mesmo, e que aquela mulher, aquela misteriosa desconhecida, fora quem finalmente lhe abrirá os olhos. Para Marcos, nada seria como antes. E ele sabia que nesta cidade onde tudo parecia possível, alguns encontros deixam marcas profundas, mudando o rumo de uma vida num instante.